Senhor abençoe vocês, irmãos e irmãs, e todas as pessoas que estão me ouvindo nesta meditação, nesta pequena reflexão. O importante é colocar o coração e obedecer, cumprindo o ensinamento, cumprindo a doutrina e se esforçando, nos esforçando cada dia para buscar de Deus, para estar com Deus, para ter a Deus no nosso coração. Porque nós, no mundo, vivemos muitos sofrimentos, muitas tristezas, muitas tribulações. Mas quando andamos com Deus, tudo isso é fácil de levar, porque nós buscamos o Senhor e Ele está pronto para nos ajudar, Ele está pronto para nos consolar, Ele vai nos levando da mão dEle, porque é isso que nós vemos, que Ele está nos levando da mão dEle. Então, não sejamos rebeldes, nem teimosos, mas obedientes, submissos, e tenhamos sempre um coração disposto para Ele. No dia de hoje, vamos estar meditando nos versos do capítulo 13 de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e nós vamos meditar do verso 22 ao 30. Que nem sempre nós vamos destacar que o Senhor Jesus falou que Ele andava pelas cidades, pelas aldeias, pelas casas, por diferentes lugares. Ele ficava andando, ensinando a doutrina, ensinando a palavra do Senhor. Ele ensinava a lei de Moisés, porque as pessoas se limitavam só em ouvir a lei de Moisés às vezes, ou aqueles que ensinavam ela liam, mas não entendiam ela, e eles nunca davam uma explicação. E as pessoas, então, não entendiam a doutrina. O Senhor Jesus fez o propósito dele ser, quando ele ficou na terra, que fosse ensinar a lei de Moisés e cumprir ela para conseguir depois anular ela na cruz do Calvário. E é assim como no verso 22 fala que ele passava por cidades ensinando a doutrina, e nós conseguimos imaginar o Senhor caminhando com os apóstolos dele, com algumas pessoas que seguiam ele, e o Senhor pregando toda hora, ele aproveitando a oportunidade para ensinar a doutrina dele, a palavra que ia levar eles à vida eterna. E fala que ele, um dia desses, ele passou por essas aldeias no verso 22 e ele ia prosseguindo para Jerusalém. E alguém lhe fez uma pergunta ou lhe disse: Senhor, são poucos os que se salvam? Eu acho que é uma pergunta meio teimosa, não é? Uma pergunta meio de uma pessoa imatura. Mas bem, o Senhor, no meio da sua paciência, quando fizeram essa pergunta para ele, são poucos os que se salvam, ele lhes disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olhem que o Senhor mostrou o quão difícil é se salvar. Conseguir se salvar parece ser um pouco difícil. Porque ele falou que a porta era bem estreita, ou é bem estreita a porta, que leva para a vida eterna. E o Senhor fala que muitos procurarão entrar e não vão conseguir. O que significa que essa porta seja estreita? Significa que é muito difícil entrar por aquela porta, porque tem que deixar e abandonar o pecado, abandonar as ambições, a avareza, a cobiça, abandonar o materialismo, a inveja, o orgulho, a vaidade, abandonar as crenças, superstições, os agouros. Tem que abandonar tantas coisas. E, ao invés disso, tem que se ter amor, misericórdia, benevolência, ser generosos,
ter paciência, tolerância, amar as pessoas, respeitar as pessoas, valorizar elas, respeitar o jeito de cada pessoa ser. Não ficar criticando, nem murmurando, nem julgando, nem acusando, nem condenando. Todas essas coisas. Abandonar e deixar todas essas coisas é um pouco difícil. E também, quando vêm as provas, vêm as dificuldades, vêm as provas, vem o dia ruim, vem a doença, o acidente, a morte de um parente, vem a pobreza, vem a miséria, vem a falência de uma empresa, de um negócio. Não tem trabalho, não tem dinheiro para pagar o necessário, o básico. Então, esses dias ruins e aquelas provas fazem que a pessoa fique desanimada e a pessoa não consiga continuar confiando. O Senhor diz para ela: confia, me segue, me busca e eu vou te ajudar. E a pessoa fica emocionada e fala: Senhor, vou te seguir. Mas quando ela tem essas provas e essas tribulações, ela se esquece disso e ela volta atrás. Ela fica desanimada, ela para. Então, é por causa disso que o Senhor falava que é tão difícil entrar por aquela porta. Essa porta que leva para a vida eterna, porque fala que é estreita. É estreita por causa disso, pelas provas, pelas dificuldades e também porque tem que abandonar o pecado, abandonar os prazeres do mundo. E para muitos isso é muito difícil. E o Senhor tinha tanta razão falando que muitos iam procurar entrar e não iam conseguir. E no verso 25 fala: depois que o pai de família se tiver levantado, ele dá uma ilustração, fala: depois que o pai de família se tiver levantado e fechado a porta, e estando fora, começardes a chamar à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos dirá: não sei de onde sois. Ele estava fazendo uma ilustração aqui que esse pai de família fechou a porta dele, trancou ela bem e depois aqueles que ficaram lá fora começam a chamar, tocar na porta para conseguir entrar e o Senhor fala: não vos conheço. Ele estava fazendo entender que esse pai era o nosso Deus, que dá a oportunidade para homens e mulheres para que conheçam o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor, por meio da Bíblia, por meio dos dons espirituais, por meio da manifestação do Espírito Santo. Lá está aquele pai de família, o nosso Deus, dando aquela oportunidade com aquela porta aberta para que todos consigam entrar e desfrutar dessa doutrina, desfrutar desses benefícios e dessa presença do Senhor. Então, o Senhor fala que talvez ele já feche a porta porque chegou a hora de fechar ela. E aqueles que ficam do lado de fora começam a falar: ai, Senhor, tem misericórdia de mim, abre porque eu quero entrar, eu quero participar. E o Senhor fala: já é tarde demais. Mas quando é tarde demais? Quando chega a morte, quando a morte daquele homem ou daquela mulher que, depois que Deus deu aquela oportunidade para eles entrar e desfrutar da bênção de Deus, para eles acreditarem nele, lerem a Bíblia, procurarem de Deus, para eles terem essas experiências com o Espírito Santo, com os dons, que eles vivam essa vida santa e reta com Deus, eles não souberam aproveitar, mas preferiram viver no pecado, viver no mundo, viver no prazer deles. Então chega a hora da morte deles. Chega a hora da morte, que é quando o pai de família fecha a porta. Então chega a hora da morte para aquelas pessoas e já acaba sendo tarde demais, porque lá na eternidade não tem tempo para se arrepender. Lá eles já podem clamar para o Senhor vai falar: eu não conheço vocês, porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. O Senhor vai falar para eles. Então é desse jeito que as pessoas vão pedir para Deus depois da morte, com certeza, quando já não tem mais o que fazer, porque já é tarde demais. Tudo o que tiver que ser feito tem que ser feito enquanto um homem e uma mulher estiverem vivos na sua vida, enquanto eles tiverem a oportunidade que Deus lhes dá de conhecer os caminhos dele. E tem que se aproveitar essa oportunidade, porque o Senhor é uma porta estreita e tem que se entrar por aquela porta, porque depois da morte não tem mais o que fazer. Então no verso 26 fala: então começareis a dizer:
Senhor, diante de ti temos comido e bebido e em nossas praças ensinaste. Então as pessoas falam para o Senhor, mas Senhor, a gente esteve na igreja, a gente recebeu profecia e eu recebi o dom de profecia, a gente falou em línguas, a gente teve os dons, impunhamos as mãos e trabalhávamos, estávamos lá orando e a gente fez tudo isso. Mas Senhor, é que se passou o tempo e quando vieram as tribulações, os dias difíceis, eu fiquei desanimada, eu voltei atrás, eu fui embora e esqueci de você. E agora veio a morte e me pegar de surpresa, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor fala, não, já é tarde demais. Tudo que você fez foi certo, mas você tinha que ter perseverado até o final. Você tinha que ter entrado naquela porta estreita, ter lutado, ter feito as obras que eu queria que você fizesse. Você não fez, então agora já é tarde demais. E o Senhor, então, quando essas pessoas começam a se justificar, falando que já tinham profetizado, tinham recebido os dons, tinham ouvido o evangelho, que o Senhor tinha estado nas praças pregando a palavra dele, que eles tinham ouvido, o Senhor fala para eles no verso 27, mas vos dirá, digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que fazem maldade. É desse jeito como o Senhor rejeita as pessoas, porque o Senhor, Ele dá muitas oportunidades na vida. O Senhor hoje está nos dando muitas oportunidades, e Ele dá essas oportunidades para as pessoas, para que elas se preocupem, para buscar de Deus e pensar nele, e louvar e glorificar Ele e fazer a vontade dele. Mas quando chega a morte, se as pessoas não aproveitaram o tempo, já é tarde demais, porque o verso 28 fala, ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós serão lançados fora, excluídos. Então, é isso que o Senhor está falando aqui, que nós fiquemos aproveitando as oportunidades que Ele nos dá, que nunca voltemos atrás, mas sempre continuemos andando no caminho que Ele tem feito para nós, porque nós queremos sim entrar por aquela porta estreita e nós queremos estar um dia lá na eternidade, ver Abraão, Isaque, Jacó, ver eles, os profetas. E nós não queremos ser excluídos. Então, desejamos com todo o nosso coração seguir em frente e eu também aconselho vocês continuarem e seguirem a Deus, que quem nunca leu a Bíblia, leia a Bíblia e peça para Deus que mostre para você, revele, guie, oriente em que lugar vocês deveriam procurar Ele. O Senhor revela, Ele mostra e é Ele quem leva da mão as pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, no ensinamento dele, fala no verso 29, e virão do Oriente, e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Olhem que promessa tão formosa. Fala que eles vêm do Oriente e do Ocidente, quer dizer, do mundo inteiro, do globo terrestre inteiro, todas as nações, vai ter pessoas que são e vão ser inteligentes, vão procurar de Deus e vão entrar por aquela porta estreita. E tem pessoas que vão conseguir desfrutar do reino de Deus e fala que eles vão estar lá no reino de Deus sentados à mesa, desfrutando de grandes comidas com o Senhor, do alimento espiritual com Deus. E no verso 30, o Senhor Jesus fala para eles, eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O Senhor queria explicar para nós que, como Ele naquele tempo estava em Jerusalém e os judeus estavam ouvindo o Senhor, supostamente os judeus eram os primeiros que tinham ouvido a palavra de Deus por meio de Moisés com os 10 mandamentos. Foram eles os primeiros que ouviram a palavra de Deus, e Deus disse para eles por meio de Moisés que eles cumprissem todos os mandamentos e desse jeito eles iam ganhar a vida eterna. Eles são, entre as aspas, os primeiros. E quem são os últimos? Os últimos são aqueles que depois do Senhor Jesus, quando Ele esteve na terra pregando, depois dele, então se converteram para o Senhor.
todas as outras nações, os gentios, os estrangeiros que não eram judeus, eles se converteram ao Senhor Jesus, estão se convertendo e vão se converter. Então, eles são esses últimos. Mas o Senhor falava a últimos que serão primeiros, quer dizer, olhem, vocês, os judeus, que eram os primeiros para quem foi falado o reino de Deus, para que vocês triunfassem e ganhassem a vida eterna, vocês ficaram atrás. Agora vêm uns outros últimos, que são os gentios, o restante das nações. E tem muita gente que se converteu e vai se converter ao meu caminho, e eles vão receber ainda mais e maior benefício do que vocês, maior bênção do que vocês. Por causa disso, o Senhor falava, há últimos que serão primeiros, mas também vai ter primeiros que serão últimos, querendo nos fazer entender que Ele também tinha escolhido um remanescente, Ele tinha escolhido alguns poucos do povo judeu para que fossem os seguidores dele. Temos o exemplo dos apóstolos, que eles eram judeus. Então, vemos a misericórdia de Deus aqui, vemos o cumprimento da sua palavra, e nós vemos aqui como o Senhor faz esse convite, como Deus mostra tantas bênçãos e tantas maravilhas para aqueles que conseguem entrar pela porta estreita e continuar em frente e se sair do outro lado. E o outro lado é chegar ao reino dos céus e desfrutar com Deus e com tantas pessoas que fizeram a vontade de Deus. Então essa aqui é a reflexão para que nós fiquemos apaixonados pelo Senhor e procuremos Deus e continuemos em frente procurando a salvação tão grande que Deus está nos oferecendo. Então vamos continuar em frente, vamos orar. Padre Santo, Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta reflexión. Gracias por estas palabras maravillosas. Gracias por estas promesas, por esta forma de esta doctrina tan hermosa, tan maravillosa que tú nos dejaste, Señor, y que vivimos. Es el aliciente que tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Se alimenta, Señor, con estas palabras, con esta doctrina maravillosa. Gracias, Padre Celestial, porque estás con nosotros. Te pido en este momento que extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas, hombres, mujeres, sobre todos aquellos niños o ancianos que estén enfermos, que tú extiendas tu mano sanadora, porque tú eres el médico divino. Sé tú sanando y libertando y limpiando. Quita brujerías, hechicerías, quita maldiciones del diablo. Extiendes tu mano sobre cada persona y bendícelo, Señor. También dales la abundancia de bendición material, el sustento, la comida, el vestido, vivienda, todo lo que ellos necesiten, Señor. Hay muchas personas que te claman, que te piden muchas cosas, Señor. Escúchalos, Señor, escúchalos y extiende tu mano misericordiosa y bendice a cada uno. Cumple sus anhelos, sus peticiones, Padre Santo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 153, Se Eu Sou Salvo. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido, Él me salvó. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo
como el Hijo de Dios, las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido, Ele me salvou. Glória e honra sejam para o nosso Deus. Obrigados, meus amados irmãos e irmãs, e que Deus abençoe todos. Obrigada e até mais.